Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Pessoal, que o café é uma paixão nacional, todo mundo sabe. Mas qual a sua origem? Vocês sabiam que o Centro de Café Alcides Carvalho, um grande pesquisador, que faz parte do Instituto Agronômico de Campinas, foi fundado em 1887 para dar assistência técnica ao desenvolvimento da cafeicultura nacional? Confira! Tô louco pra saber! O cafeeiro é uma planta natural da Etiópia. Seu fruto, assim como o guaraná para os índios do Brasil, era utilizado por estes povos africanos há muitos séculos atrás no preparo de bebidas. Da África, seu uso passou para os persas e depois aos árabes, que a divulgaram a partir do século XV como um grande estimulante. Logo, o café chegaria à Europa, sendo apreciado por milhares de pessoas. Como sua cultura era muito lucrativa, se espalhou rapidamente pelo mundo. Na América do Sul, a planta chegou com os franceses e no Brasil, os primeiros pés foram plantados em 1727 em Belém do Pará. No ano de 1840, o país se tornou o maior produtor de café do mundo e em 1920 chegou a representar 70% das exportações brasileiras. A região de Campinas foi uma das grandes produtoras de café. Hoje a gente vai falar da história do Brasil, nós vamos falar do café. Nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, é um pesquisador do IAC, é um professor doutor, Roberto Antônio Tomaziello. Professor, gostaria que o senhor contasse para a gente o que é o Centro de Café Alcides Carvalho. Para contar um pouquinho a história do nosso centro, nós temos que remontar a fundação do IAC. O IAC foi criado pelo imperador Dom Pedro II para trabalhar com café. Em que ano? 27 de junho de 1887. O Dr. Franz William Daffer, que começou os primeiros trabalhos com café. Evidentemente que o IAC trabalha e trabalhou depois com outras culturas até hoje, mas o café foi o que deu início à formação do IAC. E o Centro de Café Dr. Alcides Carvalho é uma homenagem ao maior pesquisador, maior geneticista de café do mundo. É uma referência, né, mundial. É uma referência mundial pelo trabalho que ele fez, pela criação dos cultivares que ele melhorou e que ele criou. É uma grande referência. Antigamente o IAC tinha a seção de café do IAC e a seção de genética, onde estava o grupo de melhoristas. Hoje está unida no Centro de Café. No nosso centro tem pesquisadores das mais diversas áreas, nas áreas de fitotecnia, melhoramento genético, biotecnologia, processamento, pós-colheita, química de café. É um centro multidisciplinar, manejo da lavoura cafeira. É um centro multidisciplinar que trabalha com todos os aspectos da cultura do café. Quais são as contribuições da cafeicultura, tanto a nível, né, do nosso estado de São Paulo, como a nível do Brasil? Olha, o IAC tem uma história muito grande dentro da cafeicultura brasileira, paulista e brasileira, embora hoje nós temos outras entidades, outras instituições em outros estados também contribuindo bastante. Mas o zoneamento da cafeicultura brasileira, o primeiro zoneamento, foi feito por pesquisadores do IAC, trabalhos com nutrição de café que permitiu mostrar que era possível se formar café não só com matéria orgânica, mas também com adubo químico. Foi uma grande contribuição. A parte de colheita mecânica de café, a primeira máquina veio dos Estados Unidos, colhia amora silvestre. 2 pesquisadores do IAC desenvolveram isso para café, isso foi para a indústria jato em Pompeia, esses pesquisadores foram trabalhar lá. Hoje nós temos várias indústrias que produzem máquina, o princípio foi aqui no IAC, né? Trabalhos na área de fisiologia de café, foi aqui dentro do IAC. A criação dos cultivares de café foi um trabalho, uma visão brilhante do Dr. Carlos Arnaldo Krug, que foi também diretor do IAC, era um geneticista. Em 1932, logo após a crise da Bolsa de Nova York, em 29, se falar em café era uma loucura. Ele criou um programa de melhoramento do cafeiro, que vem sendo trabalhado até hoje, evidentemente, com as adaptações ao longo desse período todo. Eu sou neta de italianos imigrantes, né? Portanto, eu sou neta de lavradores, né, do cultivo do café. Tenho muita honra disso. Depois meu avô foi para São Carlos, a cidade onde eu nasci, ele tinha uma torrefação de café Ouro Brasileiro. Então eu nasci com o cheiro do café
com aquele sabor, aquele aroma na minha cidade. Quer dizer, uma coisa assim espetacular na nossa vida e até hoje, né? Sem dúvida. Porque a gente é apaixonado por café. É a minha origem, meus avós também são italianos, dos dois lados, né? E vieram para trabalhar também na cultura do café aqui no Brasil. Professor, será que a gente poderia dar uma olhadinha no plantio do café aqui no IAC? Sim, nós estamos na Fazenda Santa Elisa e aqui é a área experimental nossa. Nós temos vários experimentos distribuídos pela fazenda aqui com café. Nós vamos ter oportunidade de olhar uma das áreas aí que está em experimentação. Professor, fala um pouco da Fazenda Santa Elisa, a fazenda experimental do IAC, que é um patrimônio de Campinas. Sem dúvida, é uma fazenda bastante antiga, comprada pelo governo há muitos anos atrás, não me recordo o ano exato. E aqui a área de café é um grande patrimônio, não só pelos experimentos que nós temos aqui, como pelo banco de germoplasma, que são materiais introduzidos de vários locais do mundo, e através desse banco de germoplasma a gente procura algumas coisas que possam se fazer cruzamento, resistência a pragas, a doenças. É o maior banco de germoplasma de café do Brasil. Cafés plantados em experimentação na fazenda, nós temos hoje em torno de 100 mil pés de cafés. Gente, vocês imaginam, em Campinas, quase no centro, 100 mil pés de café? É verdade. É espetacular. Uma área de quantos alqueires? A Fazenda Santa Elisa tem 702 hectares. Isso em alqueires dá em torno de 320 alqueires, mais ou menos. É um grande patrimônio, está dentro da cidade. Quando é que começou mesmo o café, esse cultivo do café aqui em Campinas? Olha, nos relatos históricos, o primeiro pé de café foi plantado em Jundiaí. Campinas pertencia a Jundiaí. Uma planta no quintal de uma pessoa ligada ao exército ou à polícia militar. Plantio numa chácara, já numa área maior, foi em entre 1807 e 1809. Já em 1842, esse café já se distribuiu por outras propriedades. Em 1880 e pouco, nós já tínhamos aqui em café, 1889 exatamente, nós já tínhamos aqui em café em Campinas 278 propriedades com café e 26 milhões de pés de café plantados. O Brasil até hoje é o primeiro produtor mundial de café, continua sendo, praticamente ninguém vai nos superar pela área que nós temos, pela tecnologia, e é o segundo maior consumidor de café, só é superado pelos Estados Unidos, mas provavelmente nesse caminhar de consumo, melhoria do consumo nosso interno, logo nós devemos superar os Estados Unidos. O Brasil tem hoje 2.200.000 hectares aproximadamente plantado com café, e isso representa em torno de 6 bilhões de cafeeiros. O café representa da pauta das exportações brasileiras hoje em torno de 2,2%, já foi mais de 50%. Em relação ao agronegócio é um número mais alto, 6, 7%. Mas é um valor extremamente grande, porque nós temos no Brasil em torno de 370 mil propriedades de café. E quando se fala em café, se pensa que café só é cultivado em grandes propriedades. 70% da cafeicultura brasileira são de propriedades pequenas ou médias.